Olá, seja bem-vindo ao podcast Não é do INSS. Eu sou Rafael Castro, trabalho no RPPS de Navegantes e te convido a ouvir esse podcast que é totalmente colaborativo. Portanto, é feito para você, RPPS. Nossa missão é de compartilhar ideias e experiências aos RPPS. Inclusive, já fica aqui o nosso convite. Se você trabalha no RPPS e quer contar sobre sua história do seu RPPS ou algo que você ou sua equipe façam que seja um diferencial, conte pra gente. Da mesma forma, se você trabalha com algo relacionado ao RPPS, como prestador de serviço, consultoria, associação, vale tudo. Conte pra gente também. É só chamar pelo Instagram, @nãoedoinss. Nesse primeiro episódio, o bate-papo é com o Irã Alcides Gomes Rosa, que foi auditor da certificação Progestão de mais de 100 RPPS. Portanto, se você trabalhou na certificação do seu RPPS, é possível que tenha contato com ele. Agora ele buscou novos horizontes e atua na capacitação da alta direção do RPPS. Isto posto, bora pro bate-papo. Olá, Irã, tudo bem? Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite para conversar conosco. Queria que você contasse um pouquinho sobre o teu novo trabalho. Rafael, tudo bem com você? Como é que você está? Um prazer imenso estar falando com você, reencontrando novamente. E te agradeço muito, muito aí também esse convite aí a gente estar fazendo essa primeira conversa, né, sobre o projeção propriamente dito, né? E alguns outros aspectos aí que podem influenciar aí diretamente na gestão dos RPPS, né? Bom, hoje estou à frente da AI Consulting GRC, né? Que é uma empresa que é focada em prestação de serviços de assessoria, né, e consultoria e treinamento executivo para RPPS. É uma empresa que foi formada, né, nós já estamos desde 2017 à frente da empresa. Paralelamente, durante esses anos, eu também atuei numa certificadora, né, e foi aí, especificamente, que a gente adentrou no mundo do progestão, né, e dos RPPS, propriamente dito. Né? E com essa experiência que a gente teve de ter avaliado mais de 125, 126 RPPS, se não me engano, de norte a sul do país, de todos os portos, né? A eConsult conseguiu desenvolver uma metodologia de trabalho que contemplasse aí a verificação das dores, né, por assim dizer, da gestão dos RPPS. Pois bem, aproveitando essa parte, Irã, eu já não ouço há algum tempo aí falando sobre o Progestão, pelo menos desde 2017, mais ou menos que já vem sendo falado aí entre os RPPS, mas há quanto tempo que vocês já vêm trabalhando, enfim, com o Progestão, lidando já sobre isso, sobre esse tema, com os RPPS de forma um pouco mais aprofundada? Olha, inicialmente nós tivemos contato com o Progestão e os RPPS em meados de 2016. Foi quando, a partir um pouquinho antes, ali em 2015, a Secretaria de Previdência lançou o programa do Progestão, um programa de certificação, tá? E esse programa ele foi passando por uma série de melhorias e refinamentos aí pela própria Secretaria de Previdência. E chegou um momento que ele foi para audiência pública, né? E nessa audiência pública, a Secretaria de Previdência teve a felicidade de chamar as empresas certificadoras para, como é que eu posso dizer, para discutir esse processo de certificação, como é que seria, quais seriam os elementos a serem avaliados, né? Qual a metodologia de trabalho. Então, né, desde 2016, mais ou menos, né, a gente vem conversando com os RPPS de dois pontos de vista. Do ponto de vista da implantação, porque existe um processo de implantação antes de chamar uma certificadora, né, e posteriormente depois na avaliação da gestão e dos sistemas de gestão baseados no Progestão. Então, a gente vem desde 2016 conhecendo esse universo. Uhum. E qual que foi a grande dificuldade que vocês viram enquanto auditores com os RPPS? A principal dificuldade, né, é uma coisa que a gente sempre fala nas avaliações e nas auditorias, né, com os RPPS, é que o Progestão, ele especificamente, ele é um modelo de gestão, tá? Mas a gente não consegue, assim, mas os RPPS, eles têm uma certa dificuldade, né, em fazer uma transcrição do que o Progestão apresenta, no seguinte sentido, né? O que o manual do Progestão apresenta,
de uma forma geral, é aquilo que a gente chama nas auditorias de evidência objetiva, né? E o que é isso, né? É o que precisa ser demonstrado para o auditor, ou precisa ser demonstrado para a entidade certificadora para verificar o cumprimento daquela ação. Mas por trás daquele item, por trás daquela ação, tem todo um processo de gestão que muitas vezes ele não é devidamente implementado ou implantado. Então, o que a gente percebe? Na maioria, no início, né, na maioria das consultorias que atuaram especificamente implantando projeção para os RPPS, elas não implantavam de fato, né? Elas desenvolviam documentos, e esses documentos eram as evidências apresentadas, né? E quando chegava no momento da auditoria, tinha um determinado conflito, né? No seguinte sentido, de que você não via a prática de gestão implantada, mas você viu o documento. Então, de certa forma, as coisas não se sustentavam, né? E aí, com o passar do tempo, acho que esse entendimento foi melhorando, mas ainda tem uma certa dificuldade ainda desse entendimento. Essa dificuldade de entendimento mesmo sobre essas adequações, né, que tem no pró-gestão com o RPPS, você acha que isso é por conta dos servidores que simplesmente não conseguiram entender de uma forma mais aprofundada de como que funciona esse pró-gestão, esse programa? Ou você acha que isso já vem da alta direção que não tem, sei lá, dado atenção para esse pró-gestão? Eu acredito que o ponto que o Progestão ele quer pegar, né, no sentido da palavra, que é a profissionalização da gestão propriamente dita, né. O que eu vejo assim que é a grande dificuldade, né, e aí não é uma dificuldade que é de alta direção, de diretoria executiva, de conselhos ou de servidores propriamente ditos, é uma dificuldade de conjunto, né, disso tudo, né, que é a falta de domínio de ferramentas de gestão. Esse é o grande ponto que eu vejo que dificulta a implantação do Progestão como um todo. Certo. Falando em ferramenta de gestão, eu lembro de não ter ouvido falar tanto sobre o tema assim antes da primeira implantação que a gente teve do Progestão. Isso foi 2019, assim, e acabou sendo algo falando assim sobre algo de muito inicialmente assim sobre ferramenta de gestão, assim, nada muito mais fomentado, né? Então, imagino que já vem aí a solução de vocês com essa experiência que carregaram, né, durante a auditoria, trazendo essas ferramentas de consulting, certo? Isso mesmo, isso mesmo. O que a gente traz, né? Com a metodologia que a gente desenvolveu, a gente consegue alinhar as boas experiências que as empresas públicas têm, né? Anteriormente, antes da consultoria, antes da certificação e antes da AI Consulting, né? Eu tive uma grande experiência que foi ter trabalhado como avaliador do Prêmio Nacional da Qualidade, né? E, consequentemente, eu consegui avaliar dezenas de empresas públicas. E aí, naquela época, existia um programa que era chamado de programa de GES Pública, né? Que era um programa de modernização da gestão pública que trouxe bastante ferramentas de gestão para empresas públicas. Então, avaliei Correios, avaliei a Copel, né? Entre as grandes empresas públicas nesse setor, avaliei a Petrobras. E com isso a gente conseguiu trazer para ir consulte, né, todas as boas ferramentas que são aplicadas no serviço público e conseguir transformar isso em metodologia de aplicação, né? A gente costuma dizer que a gente apesar da gente estar desde 2017 dentro desse universo, né, a gente conhece muito bem RPPS e a gente consegue transformar essas ferramentas em gestão e em ação propriamente dita para os institutos de previdência, né? Aproveitando, Ira, comentasse agora que foram feitas auditorias em várias empresas públicas, como os Correios, a própria Petrobras. Qual que é a tua experiência com auditoria? Porque, pelo jeito, assim, isso já vem de uma bagagem de longa data, certo? Auditoria, eu tenho experiência em auditoria desde 2003, mais ou menos. Eu venho trabalhando com auditoria. Primeiramente, iniciei com auditorias de sistema de gestão. O que é uma auditoria de sistema de gestão? É uma auditoria focada nas normas ISO 9001, 14001, né, 45001, que avaliam o sistema de gestão propriamente dito, né? E depois, né, eu dei um salto na minha vida a partir de 2009. A gente começou a fazer a avaliação de modelos de gestão. Então, desde 2009, eu venho avaliando governança corporativa, venho avaliando controles internos, eu venho avaliando processos e planejamentos de empresas públicas e empresas privadas também, né? Mas tenho atuado mais em empresas públicas do que privadas desde 2003 para cá.
Então já são praticamente 20 anos já de experiência, né? Então o tema acaba sendo algo bem fácil de você lidar também, ainda mais com num ambiente de RPPS, onde não tem esse traquejo de trabalhar com ferramenta de gestão, né? Sim, sim. A principal dificuldade que a gente vê no RPPS é a dificuldade que muitos gestores, tá? Principalmente gestores que têm poucos recursos, de entender que uma ferramenta de gestão aplicada numa grande empresa pode ser reaplicada em seu instituto de previdência. Lógico, né? A partir das adaptações necessárias, não é simplesmente copiar e aplicar. E a grande, não vou dizer a grande frase, mas na maior parte do tempo, a frase que a gente mais escuta, né, é que, dos gestores, né, é que, essa ferramenta é de empresa privada, então não dá para ser aplicada no meio público, né? E é justamente ao contrário, né? Eu acho que o Projeção está mostrando, se a ferramenta for bem desenvolvida, for bem entendida, houver um processo de treinamento, que isso também é muito complicado e delicado, né? Às vezes a grande maioria das consultorias vem, né, faz o desenho, mas não faz o treinamento, não implanta. Então as pessoas acabam tendo o desenho, mas executam da mesma forma que era feita 15, 20 anos atrás. E aí realmente não vai ter resultado. E aí a gente vem mostrar que isso é possível, que isso é diferente, né? Falasse agora, Irã, de dois pontos que eu queria destacar aqui no nosso bate-papo, e que eu acho que são duas grandes falhas que o RPPS tem. Uma é de que não tem esse treinamento depois que é desenhado a sua ferramenta de gestão, né? Então, se não tem treinamento, você não consegue tocar isso para frente. E a outra é de que o RPPS muitas vezes quer copiar ferramentas de outros achando que vai funcionar para ele, mas não é o caso, né? Porque o RPPS não faz uma avaliação do nível que ele tem, do nível da equipe que ele tem, que isso pelo menos seja adequado a essa ferramenta, né? Perfeito, perfeito, perfeito. Sua avaliação foi correta nesse sentido, né? O que acontece é que muitas vezes eles acham que eu posso dar um exemplo assim que é bem comum, por se tratar de um processo que é comum a todos os RPPS. Por exemplo, o mapeamento da gestão de benefícios, né? É uma coisa que, enquanto auditoria, eu encontrava muitos mapas de processos praticamente iguais, que eram com outros RPPS, né? Muitas vezes, né, os RPPS, por dificuldade, solicitavam os mapas para poder entender, mas acabavam adotando aquele mapa, mas esquecem que as leis de concessão, né, dos entes federativos são diferentes, então o processo é diferente propriamente dito, né? Uma etapa que, apesar de ser um processo comum a todos os RPPS, às vezes uma etapa, uma avaliação que é feita num determinado município não é feita no outro, por conta do processo estar estabelecido em um procedimento legal. Então a gente acabava vendo essa falta de avaliação, né? O que levava lá na frente alguns problemas com TCE, alguns problemas de controle interno que apontavam as falhas especificamente no processo. Uhum. E dado essa falta de uma gestão e ferramenta de gestão, dessa verificação contínua com RPPS, quais são as soluções que vocês trazem para o mercado de RPPS para ajudar na nova gestão de conselheiros, na nova gestão da própria diretoria, ou para os atuais conselheiros e a própria atual diretoria? Olha, justamente o nosso ponto de atendimento, né, o nosso ponto de solução, nesse caso, né, é trazer, né, as ferramentas de gestão adequadas à gestão de um RPPS. Então, quando a gente fala quais as ferramentas podem ajudar, né, que a gente está trazendo, né, o Projeção fala, né, especificamente de uma ferramenta de gestão que muitas vezes é muito subutilizada, mas ela é devidamente apresentada, né? Por exemplo, o planejamento é uma ferramenta de gestão, mas o planejamento ele passa a ser uma ferramenta de gestão a partir do momento que você consegue englobar todas as áreas estratégicas, táticas e operacionais, e às vezes existe uma dificuldade muito grande por um RPPS ter uma estrutura hierárquica enxuta de fazer essa divisão e de você aplicar indicadores de desempenho corretamente, né? Então, com isso, com essa visão, com essa observação desses 125 institutos de previdência, a gente conseguiu desenvolver essas ferramentas, né, aplicado com indicadores que são condizentes à realidade do RPPS, e aí ele começar a implantar, a verificar, a monitorar e fazer as correções que essa ferramenta de gestão vai aprontar para ele.
Uhum. Tá? E Esse é realmente, só um exemplo, tá? Esse é sim, só um exemplo. sim. Tem outras ferramentas de gestão que a gente acaba trazendo também, né? Mas o planejamento, no nosso caso aqui, a gente considera como sendo essencial, tanto que todos os trabalhos que a gente executa de implantação de processos de gestão, a gente começa pelo planejamento. Olha, eu realmente já tive essa dificuldade de montar um planejamento estratégico, um planejamento estratégico que tivesse, inclusive, indicadores. Porque fazer um planejamento partindo de uma ferramenta de vocês já pode ser dificultoso para o RPPS, né, que já não tem, já tem uma estrutura enxuta, né, que já dificulta já entender o que é o estratégico, o que é o tático, o que é o operacional dentro dessa estrutura enxuta. Ainda mais montar algo com indicadores. Isso dificulta muito, né? É uma grande dificuldade, até porque, além das ferramentas de gestão, né, faltam as ferramentas de suporte à gestão, né, que são, muitas vezes, alguns softwares, né, que vão fazer esse monitoramento. E 90% dos casos que a gente tem observado nos RPPS, e isso ainda é feito de forma manual. Então, isso leva tempo, eu preciso de pessoas, eu preciso de informações Ou fidedignas, coloca no Excel, né? Quando o cara manja do Excel. quando manja do Excel. Então a gente consegue trazer através de vários templates, né? Essa mudança inicial, mas é lógico, né? Se não tiver o suporte da tecnologia, a tendência é que esse processo se torne dificultoso, né? Até pela mão de obra que é você fazer a coleta de informações e fazer toda essa mensuração. E aí uma outra ferramenta de gestão também que a gente trabalha fortemente, principalmente com conselhos, é o monitoramento da estratégia, né? O conselho tem essa função, né? E muitas vezes, né, ele não faz essa função porque ou ele não sabe, que é uma função são dele especificamente, ou muitas vezes o planejamento não chega até o conselho para que o conselho consiga dar o direcionamento estratégico necessário que a organização precisa ter. São grandes essas dificuldades que o RPPS tem, né? Ter tudo isso alinhado, ainda mais alinhar tudo isso com os conselhos, dado que a rotatividade que eles têm, e também é natural que se tenha a rotatividade dos conselhos, mas até mesmo para eles entenderem como funciona os conselhos, há essa dificuldade porque alguns dos conselheiros acabam retornando, por recondução, seja por eleição, conforme seja dentro do RPPS, né? E trazem esses vícios antigos e atravancando também essa nova forma de gestão do colegiado, né? Sim, até porque vamos dizer assim, né, em relação aos conselhos, a grande dificuldade, né, e a gente pode dizer isso com certeza porque um dos pontos que nós mais estudamos enquanto auditorias e certificação foi a formação, né, e o modo de trabalho do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo ou administrativo, é que realmente a falta de ferramentas de trabalho, ela dificulta enormemente o trabalho dos conselhos. Então, essas ferramentas que são aplicadas dentro do RPPS, planejamento, elas têm que ser aplicadas também ao conselho, plano de trabalho do conselho. A gente tem um trabalho que é a formação de conselheiros de alta performance, né, em que a gente apresenta essas ferramentas de trabalho aos conselheiros, propriamente dito, para que os conselheiros consigam executar o seu trabalho. E aí, né, a grande dificuldade também, né, no que a gente notou, né, e trouxe isso também para uma metodologia, é a questão da sucessão. Você falou da renovação dos conselhos, você falou da própria recondução, mas a grande maioria das vezes a gente nota que há uma ruptura e depois começa tudo de novo, e esse novo baseado nas experiências que eram realizadas nos conselhos anteriores, ou seja, né, então, o conselho acaba não tendo uma metodologia, um plano de trabalho, acaba dando uma sequência daquilo que, em um determinado momento, é interrompido, e até o conselheiro ele tem a noção de qual é o papel dele, já se passa muito tempo e a qualidade das tomadas de decisão nesse período são muito baixas. Além disso, também tem a resistência do conselho em mudar essa forma de gestão e ganhar também a qualidade de gestão, né? Essas ferramentas de alta performance aí, significa que os conselhos vão receber um treinamento para a certificação profissional, que agora passou a ser exigido deles também? A gente costuma dizer que são duas coisas diferentes. A certificação de um profissional, ela é importante
ela é importante para o processo de profissionalização desse profissional, mas uma certificação, necessariamente, ela não atesta, né, uma competência propriamente dita. Eu falo isso porque também lá na entidade certificadora que eu trabalhei, a gente fazia certificação de pessoas também, então, propriamente dito, né, uma pessoa que faz uma certificação de auditor líder numa norma, necessariamente ela não vai ter a competência de um bom auditor, ela pode passar na prova e se certificar, né, mas ela pode não saber trabalhar efetivamente, corretamente. Então, a e-consult, ela atua na segunda ponta. Para reforçar essa certificação, ele precisa saber trabalhar. Então, a gente apresenta essas ferramentas de trabalho, a gente dá essas ferramentas de trabalho, a gente faz essa formação de ferramentas de trabalho para dizer qual é o processo que o conselheiro precisa ter. Então, a gente trabalha desde o estabelecimento das competências necessárias e que o conselheiro precisa ter, na formatação de um bom regimento interno, que vai dizer como que o trabalho deve ser realizado, os papéis de trabalho mínimos necessários que ele precisa fazer para poder fazer a avaliação, como que ele faz as suas deliberações e também o acompanhamento dessas deliberações e também o plano de sucessão, né? Ele não vai ficar lá para sempre, mas, né, o processo de conselho, ele não pode parar. Lógico, né? A gente faz... E todos esses conhecimentos eles estão alinhados, né? A gente não trabalha num curso de certificação especificamente, né? Mas todos os conhecimentos estão alinhados à Portaria 9.907, né? Que aí é o conhecimento prático que ele precisa para, né, fazer a prova e, consequentemente, ajuda no seu processo de certificação. Então quer dizer que o trabalho que vocês fazem é algo, usando uma palavra que é da moda agora, ele é bem disruptivo mesmo para o RPPS, né? De fazer um novo regimento interno, uma nova forma de se integrar aos conselhos, ferramentas de gestão, um planejamento estratégico. Ele é diferente do que se vê hoje em dia no RPPS. Sim, a gente costuma dizer assim que a inovação, ela necessariamente não precisa ser um software. Eu acho que a gente consegue visualizar, por exemplo, uma inovação quando a gente consegue colocar alguma coisa tecnológica nesse sentido. Eu saí do papel e fui para o software, né? Uhum. Mas a inovação, muitas vezes, ela é uma nova forma de fazer em que você consegue criar uma disrupção com o modelo anterior. E é isso que a gente faz. A gente traz essa nova tecnologia. Muitas vezes as pessoas elas não se dão conta, né? Mas existem tecnologias de gestão. A gente acha que tecnologia é só coisa da máquina, né? Mas você trazer, por exemplo, um PDCA é uma tecnologia de gestão, né? Que aparentemente é um modelo de papel, mas que se aplicado corretamente você consegue gerar um bom processo de gestão propriamente dito no seu instituto de previdência. O desenvolvimento acaba sendo cultural também, né? Não só o tecnológico. São 3 pontos que a gente trabalha: cultura, a educação, que é o treinamento, ou a capacitação, dependendo, e as ferramentas de gestão. São esses 3 pontos que fazem a mudança. Uhum. E isso é aplicado aos conselheiros e também para a diretoria? Eles têm envolvimento nisso? Tem, porque o processo, quando a gente está falando de diretoria executiva dentro de um RPPS, estão englobados, né? Até por força de lei, a própria legislação dos RPPS diz isso, né? Que a diretoria executiva é formada pelos conselhos, os seus conselhos e os seus outros órgãos colegiados, que aí pode entrar também o comitê de investimentos, né? E a sua diretoria executiva. Então, os 3 são envolvidos na definição muito clara dos seus papéis e como que essa interação precisa ser trabalhada e realizada para a boa gestão do RPPS. Além do dirigente, o controle interno para poder gerenciar tudo isso, com os outros servidores e com a própria direção, eles possuem algum treinamento? Nós temos um treinamento específico para controle interno que também foi baseado, né, na avaliação de 125 controles internos realizados durante as auditorias e avaliações de gestão, né, e do progestão, né, propriamente dito. O que a gente conseguiu identificar e o que a gente conseguiu trazer. Hoje, a cultura de controle interno, ela é ainda muito, na grande maioria dos entes federativos, não vou dizer especificamente do RPPS, ainda é muito frágil. Essa visão de controle interno, ela começou assim, a tomar uma força a partir de 2015, mais ou menos, aqui no Brasil. Já vinha se falando antes, né? Mas a partir de 2015, ela toma uma força e uma importância muito grande dentro dos órgãos públicos.
até por conta das leis antifraudes, leis anticorrupção, né, que acabaram surgindo nessa época. E também, né, o ente federativo muitas vezes faz uma confusão de controles internos com controladoria e auditoria propriamente dito. E aí a gente conseguiu identificar isso, né, conseguimos identificar quais são os controles necessários. Muitas vezes o RPPS não tem a visão de qual é o controle que ele precisa controlar especificamente. E com isso a gente conseguiu, então, montar um curso de controle interno que seja voltado para RPPS, né. A grande maioria dos cursos de controle interno falam de controles internos, mas não falam de controles internos de RPPS. E como que isso se reflete? O Progestão, né, nos seus níveis 1 e 2, na ação 3.1.4, estrutura de controle interno, ele permite que se o RPPS não tiver, né, um controle interno próprio, que ele possa ser utilizado da estrutura de controle interno do ente federativo, o que é muito normal e o que é possível de se fazer. A grande dificuldade desse processo é que muitas vezes o controlador interno do ente federativo não consegue ter a visão de que controles são necessários para testar a conformidade das ações do RPPS. Então ele acaba muitas vezes apresentando um relatório muito genérico, né, de poucos controles e que não retratam, né, a conformidade das ações mapeadas, que ele diz, e das ações das áreas de risco de um RPPS. E aí fica fragilizado nesse processo. E a gente consegue fazer essa identificação, né? A gente até sugere nos nossos treinamentos que o RPPS convide o controlador interno do município para que participe do curso, para que ele possa ajudá-los nessa cultura de verificação de controles e ter relatórios mais fidedignos e condizentes e com conformidade atestada realmente. Era até uma pergunta que eu ia fazer sobre o uso do controle interno do ente para RPPS, porque a estrutura do RPPS nem sempre tem corpo para ter um controle interno dentro dele, né? E como falasse, que só em 2015 que teve algo mais firme no ente. O RPPS, que é uma atividade tão diferente das outras secretarias, eles mesmos não sabem como controlar de fato o RPPS, né? Seja por falta de treinamento do controle interno, seja também por desconhecimento de como que funciona um RPPS de fato. Não, justamente, né? Até porque pensa assim, é uma dificuldade muito grande para o controlador interno da RPPS. Ele também, na grande maioria das vezes, né? Eu falei controlador interno do RPPS, mas na verdade eu quis dizer o controlador interno do ente federativo, né? Desculpa. Ele tem mais ou menos, eu tiro por média aí, né, umas 10 secretarias para poder fazer a verificação, 10 secretarias com 10 controles específicos, não vou dizer 10 controles específicos, mas uma série de controles específicos, e muitas vezes esse controlador interno também tem uma equipe enxuta, né? Então, se ele não tiver a clareza das áreas de risco, quais os controles necessários, é natural que ele faça, né, um trabalho que seja mais superficial, né? E a ferramenta de vocês traz essa disrupção, né, saindo do controle superficial e indo para a alta performance do RPPS. A Isso gente também tira do aplicado. superficial e vai para o específico, que aí são os controles com Uhum. base, né? Com base especificamente nos riscos. Perfeito. E tudo isso já anda em conformidade já com o Progestão e com a certificação profissional, né? Tudo Uhum. conformidade. Todos os nossos treinamentos hoje, eles são treinamentos que estão alinhados à portaria 9.907, né? Que é a portaria da certificação de gestores, dirigentes, conselheiros, membros de comitê de investimentos e gestor de recursos e também, né, com projeção. Então, tudo que nós fazemos estão alinhados, né, com a gente tem as práticas de gestão alinhadas e, eu não vou dizer adaptadas, mas formatadas a partir da realidade, da cultura, tá, e da legislação do RPPS para que ele consiga executar o que realmente é feito lá e o que está em conformidade com a sua lei. Essa formatação permite também que o RPPS não tenha só um produto padrão, né? Mas tenha um produto adequado ao seu nível. Sim. A gente faz uma modelagem de gestão. E nessa modelagem de gestão, o nosso grande propósito é fazer a transferência de conhecimento. E o que é transferência de conhecimento para a gente, né? É a gente entregar a metodologia para o RPPS e dizer assim, né? Olha, a partir de hoje, vamos supor que estamos trabalhando com controles internos. A partir de hoje, tá? Você nunca mais vai me chamar para trabalhar controles internos novamente aqui. Você vai me chamar para trabalhar planejamento, a governança corporativa, né? Ou qualquer outra ação, né? Mas nós entregamos conhecimento suficiente para que o RPPS consiga desenvolver e ir melhorando seus controles internos a partir da nossa capacitação.
Ótimo. E para quem estiver interessado, como é que eles fazem para entrar em contato com vocês, Irã? Hoje a gente tá com o nosso site, mas a gente está com o site em reformulação. Então, a partir de alguns dias, ele já vai estar no ar de novo. Mas nosso site chama o www.aiconsulting.com.br. Nós temos também o nosso Instagram, que é o ai.consulting. Está disponível, está aberto para todos darem uma olhadinha nas nossas soluções que nós apresentamos lá. E tem o meu telefone, né, que é o WhatsApp. E aí a gente faz o atendimento, né, e faz o retorno mais rápido nesse sentido, que é o 47 996420058. Bacana, Irã. Algum comentário final que queira passar para o pessoal? Olha, o que a gente fala, a melhoria da gestão, ela dá trabalho, mas ela é muito importante e ela tem frutos. Então, um bom trabalho de implantação de um processo de gestão, ele é basicamente a garantia, 90% da garantia, né, de que os institutos de previdência eles vão melhorar e vão consequentemente fazer uma gestão melhor da sua gestão de benefícios, da sua gestão atuarial e consequentemente da sua gestão de investimentos. Que essas, né, são basicamente as três, eu não vou dizer as três principais, né? Mas as três áreas de risco mais avaliadas nesse sentido para que os institutos de previdência tenham uma boa saúde financeira. Então, a minha, eu não vou dizer recado, tá? E também nem a minha recomendação, mas, né, é muito importante para o gestor olhar principalmente para as ferramentas de gestão. Muitas vezes o documento ele é bonito, ele traz, ele atesta, mas se você não tiver a competência por trás, não tiver ferramenta de gestão que sustente isso para você, a prática de gestão propriamente dito, isso lá no futuro, lá na frente, ele se perde. Justamente a gente fala que os estilos de gestão eles podem perpassar, tá? Mas o modelo ele tem que continuar. E eu acho que essa é a grande contribuição que o Projeção traz e a certificação vai trazer para os gestores como um todo. Mas ainda precisa se desenvolver as ferramentas para ajudar e para dar o suporte nisso tudo. Muito mais que somente dar um choque no RPPS, é dar corpo também para o RPPS, né? Justamente, justamente. Muito bem. Irã, muito obrigado por ter aceitado esse convite aí para a gente bater esse papo. Agradeço muito aí por você ter ajudado aí o canal e a gente está de portas abertas aí. Rafael, eu que te agradeço o convite, te agradeço imensamente a gente poder estar discutindo, né, e falando um pouquinho da gestão sobre a RPPS, principalmente projeção, que eu adoro bastante falar sobre projeção, modelos de gestão. Minha vida foi pautada em cima disso e, consequentemente, aí a gente tem bastante coisa aí que a gente pode estar contribuindo e ajudando aí nesse sentido com os institutos de previdência, né? E mais uma vez aí desejo você aí muito sucesso no bom trabalho que está sendo feito aí em Navegantes e conta com a gente aí para o que vocês precisarem. Mais uma vez, Irã, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite, por ter conversado conosco. A gente está de portas abertas. Qualquer novidade que tiver da parte de gestão, pode vir falar com a gente, pode compartilhar com a gente, que a gente quer ouvir realmente de você aí, suas palavras, tá bom? Até mais. Tá bom, muito obrigado e muito sucesso aí nessa série de podcasts aí que vai trazer bastante informação e bastante ajuda para os RPPS. Grande abraço.